É um mistério. Jorge tá aí? Esse Shaolin é a cara de Jorge, Idêntico. não é? Jorge tá aí, ó. Mariana Vasconcelos. Ah, é, Jorge tá aqui. Eu acho que é Matheus Monteiro. Ô, Shaolin, Também tô achando. se você estiver me ouvindo, fala quem é você. Aí, ó. Pra esconder a identidade, ainda fica quieto. Vê se pode. É, ele botou bom dia lá no chat, mas não respondeu. Não é. Quem é? Esse Brasil tá indo pro buraco, meu Deus do céu. Lara tá aí? Não. Maria Raíssa tá aí? Mariane? Matheus Felipe tá aí? Não. Matheus Monteiro, tá? Miguel? Milena Gabriele? Tô, professor, tô aqui. Tô ok. Matheus. Matheus Aí, Felipe? Falei, Falei. É Matheus Felipe? Monteiro. Monteiro? O Staulinha Matheus? idêntico a você essa foto. Igualzinho. Breno de Jesus não entrou. Quem foi que entrou agora aí, gente? Rosinete dos Santos é quem, gente? Para registrar a presença Maria aqui. Raíssa. Maria Raíssa? Mais alguém que eu não falei, pessoal? No final eu termino de fazer a chamada. Então vamos lá, página 118, correção. Estou alternando aqui o modo da câmera, tá? Vamos ver se vai ficar legível para vocês aí. Tá dando para enxergar aí, legal? De primeira, conseguiu. Dá pra ver. Bom, Então vamos lá. Leia a seguir o trecho do livro O Diabo dos Números, de autoria do alemão Hans Magnus Eisenberger. Nele, em um diálogo entre os personagens Robert e o velho Teplotaxi, é isso? Taxon. É abordada uma curiosidade sobre os números primos. Pegue um número par qualquer, tanto faz qual seja ele, só precisa ser maior do que 2, e eu vou lhe mostrar que ele é a soma de dois números primos. Aí, 48, escolheu Robert. Professor, Oi. qual Oi. a página? 118. Qual a página? 118. Oi? Aí, a resposta, 31 mais 17. Emendou o velho sem precisar pensar muito. 34, gritou Robert. 29 mais 5, replicou o velho, sem nem tirar o cachimbo da boca. E isso dá certo? Admirou-se Robert. Mas como é que pode? Por que isso acontece? Pois é, eu também gostaria muito de saber, respondeu o velho, enrugando a testa. Aí embaixo, não sabemos se esse resultado é válido para todos os números pares maiores que 2, porém ainda não foi encontrado um número par maior que 2 que não pudesse ser escrito como forma de soma, né, de dois números primos. Veja outros exemplos. 8 é igual a 3 mais 5, 22, 11 mais 11, 36, 13 mais 23. Escreva os números pares a seguir como a soma de dois números primos
Em seguida, compare sua resposta com a de 2 de seus colegas. Com a de seus colegas, desculpa. Então, vamos lá. Na página 118, o primeiro número par que aparece aí é o 10, e a gente vai escrevê-lo como a forma da soma de 2 números primos. Tá? Então, vamos lá. 10. 2 números primos aí que somados deem 10, pessoal. 7 mais 3. 7 mais 3. Alguém achou alguma outra resposta? Mais 5. Não entendi, desculpa. 5 mais 5. 5 mais 5 também são 2 números 4 primos. mais 6. Aí não são números primos, tem que ser soma de 2 números primos. 5 mais 5 também dá certo. Tá? Vamos para B? Sim. 8 mais 2. 8 mais 2 não são primos, tem que ser soma de 2 números primos. 7 mais 3 e 5 mais 5. Não tem outro número primo a não ser o 2 aí entre esses de 0 a 10, né? Não tem. É 2, 3, 5, 7 só. Então vamos lá. 48, gente. 2 números primos cuja soma dê 48. 22 mais 22. 31 mais 17. Ó, 22 mais 22 não dá 48 e 22 não é o número primo. Quem falou aí? 31 mais 17. 31 mais 17 é um exemplo. 2 números primos cuja soma dá 48. Mais algum, gente? Não. Não, tem sim. Ó, 24 mais 24? não, amor, tem que ser número primo. 24 não é primo. Ó, 5 41 mais mais 43. Como? 41 mais 7. 41 mais 7 é um outro exemplo. Tá? São vários os exemplos aí. 11 mais 37. 40 mais 8? 48 não são primos, tem que ser números primos. Ó, tem 19 mais 29. São 2 números primos também. 43 mais 5? Já botei 5 mais 43 aqui, ó. Mas tá certo. São números. Acho que só esses 5 mesmo, gente. Na letra C, o número é 62, né? Vamos lá. Sim. 2 números primos que somados deem 62. 59 mais 3. Ó, 31 mais 31 são primos. 39 mais quanto? 59 mais 3. E 39 mais 13 também, né? É. Não, 39 mais 13 dá Não, 52. Aborta a Deveria missão. ser 23. Aborta a missão, aborta a missão. Vamos lá, eu tenho 19 mais 43. Também dá. Qual foi o outro exemplo que vocês deram aí? 59 mais 3? É. 59 mais 3. Eu acho que só esses 3 também. Tá bom, pessoal? Então, ó, números pares encontrados através da soma de 2 números primos. Tá? Aí depois vem a pergunta. Escolha. Tá dando para todo mundo enxergar bem? Tem uma claridade no meu rosto aqui que tá me atrapalhando olhar a tela do Sim. celular. Escolha 3 outros números pares maiores que 2 e menores que 100. Entregue a um colega. Peça a ele para escrever esses números com uma soma de 2 números primos. Depois verifiquem se as respostas estão corretas. Alguém pensou em alguma coisa aí? Alguém fez essa? Não? Vamos escolher um número par qualquer aqui? Vamos lá. 24, por exemplo. Soma de 2 primos que deem 24. 12 mais 12. 12 não é primo. 12 é par. Tem que ser número primo. Ó, 19 mais 5 é um 17 mais exemplo. 7. 17 mais 7. São 2 números primos. Tá, vamos dar um exemplo de um outro primo aí. Por exemplo, vamos botar... Pensa aí, gente. Pensa aí pra gente fazer. Vamos botar o 18, por exemplo. 18 é um número par. Somando 2 primos, vai. 9. Não, 9 não.
9 não é primo. 7 mais 11, ó, é um exemplo. E aí? Mais um? 5 mais 13 também dá 18, né? Então são aí mais 2 exemplos aí de números pares que a gente conseguiu somar dois números primos e obtê-los, né, no caso. Então vamos lá, vou passar a página, tá bom? 119? Sim. Olha aí, 119 é um resumão do que a gente estudou. Neste capítulo, estudamos os múltiplos e divisores de um número natural e os critérios de divisibilidade. Além disso, aprendemos sobre os números primos e compostos, recorte, completando o que falta nas informações. Vamos lá, tudo de complete, tá, gente? Então, vamos lá. No retângulo roxo aqui, O é múltiplo de todo número natural. 0. 0. 0. Então, no primeiro complete entrou o 0. 0. Tá bom? Depois, no segundo, todo número natural é de si mesmo. Múltiplo. Vou colocar embaixo aqui para seguir mais ou menos o caminho aí. Múltiplo. Esse é o primeiro retângulo roxo, certo? Depois nós temos o retângulo rosado aí. Os divisores também têm algumas características comuns. O número 1 é de todo número natural. Divisor. Todo número natural diferente de 0 é de si mesmo. Divisível. Vou subir aqui. É divisor também, gente. É divisor. É divisor também. Então, aí a gente completa o segundo retângulo rosado aí da página 119, tá? Vamos para o próximo. Olha, tudo em branco, né? O número natural é divisível por, se for par. O 2, né, gente? O 2. Certo? Então, por 2. Deixa eu chegar para o lado aqui para ver se dá para a gente fazendo aqui, ó. Deixa eu fechar a janela aqui, gente. Só um minutinho, a claridade está me atrapalhando bastante. Não vai dar certo. Agora melhorou para mim aqui, tá? Então, vamos lá. Depois, um número natural é divisível por, se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. 3. Número complete, 3. Embaixo, o número natural é divisível por, se o algarismo das unidades for 0 ou 5. 5. O número natural é divisível por, se o algarismo das unidades for 0. 10. 10, né? Agora vamos para o retângulo verde, onde nós temos 4 itens aí para completar. 1, 2, 3, 4. Um número natural é quando tem apenas 2 divisores. Primo. Primo. O 1 e o próprio número. Se o número natural maior que 1 não é primo, então ele é Composto. composto. 7 é divisível apenas por 1 e 7. Portanto, logo 7 é um número Primo. primo. E por último, 8 é divisível apenas por 1, 2, 4 e 8. Logo, 8 é um número composto. Todo mundo fez? Podemos pular para a próxima etapa? Professor, Oi. pode voltar na página 118, só para copiar a C. 18. Vou copiar só a C. Tá dando para ver? C. Tá? Tá
Tá dando pra ver. Oi. Vamos falar para mim de novo esses 4 quadradinhos aí em cima do quadro verde? Aqui. 2, 3, 5 e 10. É isso? Quer saber quais são os números? 2, 3, 5 e 10. Tá bom. Tá bom? Pessoal, a gente vai para a página 160 agora, tá? Vamos começar. Oi? Capítulo 5 agora. Isso, ideia de fração. 160. Todo mundo já copiou a folha em branco? Posso tirar? Posso tirar a folha branca, gente? Todo mundo já copiou? Então, vamos lá, tirei, hein? Página 160. Ideia de fração. Tá aí. Tá? Imagine que você queira medir a largura de um terreno usando determinada unidade de medida e, ao efetuar a medição, verifica que a unidade empregada não cabe que na unidade empregada não cabe um número inteiro de vezes na largura desse terreno. O que você faria? Nesse caso, como você registraria a medida do terreno? Para auxiliar na resolução de situações parecidas com essa, há cerca de 3.000 anos, os egípcios criaram as frações. Nesse caso, a fração indica parte de um inteiro, ou seja, uma parte da unidade de medida. Onde estou? Ah, tá. As frações podem ser usadas em diversas situações do dia a dia. Veja algumas ideias de frações que podem ser observadas na festa de aniversário de Vanessa. Então, nós temos aí, né, a ilustração da festa de aniversário da Vanessa. E lá embaixo, né, nesse contornado de azul aí, nós temos. Contando com Vanessa, há 3 meninas e 2 meninos na festa. Nesse caso, podemos comparar a quantidade de meninos em relação à quantidade total de crianças pela seguinte fração: 2 quintos, tá? Então, em cima a gente considera a quantidade de meninos, embaixo a quantidade total de crianças na festa. O número de cima, o 2, ele é chamado de numerador, e o número de baixo, o 5, é chamado de denominador da fração. Nesse caso, a fração 2 quintos representa uma razão, ou seja, a quantidade de meninos em relação ao total de crianças está na razão de 2 para 5. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí nessa explicação? Não. Não? Continuar. 161. O bolo de aniversário da Vanessa foi cortado em pedaços iguais e servido aos convidados. Considerando o bolo inteiro como uma unidade de medida, podemos representar a parte do bolo que restou na bandeja pela seguinte fração: 11 vinteavos, onde 11 representa a quantidade restante e o 20 representa a quantidade de pedaços que o bolo foi dividido. Novamente, o número de cima, 11, é chamado de numerador da fração, enquanto o número de baixo, 20, é chamado de denominador. Nesse caso, a fração 11 vinteavos representam parte de uma unidade. A ideia de fração também está relacionada ao quociente de uma divisão. Observe na jarra de suco que as marcações dividem a quantidade de suco em 5 partes iguais, das quais 5 estão completamente cheias. A fração 5 quintos representa um inteiro, ou seja, 5 sobre 5 é igual a 1. Portanto, como 5 dividido por 5 é igual a 1, podemos escrever 5 quintos é igual a 5 dividido por 5, que é igual a 1. Tá bom, pessoal? Então, a fração também representa uma divisão do numerador para o denominador, do de cima pelo de baixo. Sempre nessa ordem, tá?
Aí temos aí uma atençãozinha aí. Atenção, uma fração pode ser escrita na forma de divisão e vice-versa. Por exemplo, 4/5 pode ser escrito na forma 4 dividido por 5. 8/16 pode ser escrito na forma 8 dividido por 16. Tá bom? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Não. Não? Tudo bem? Então vamos lá. Nesta bandeja há 56 docinhos, dos quais 26 são brigadeiros, considerando o total de docinhos de doces da bandeja, podemos representar a quantidade de brigadeiros em relação ao total de doces da seguinte fração: quantidade de brigadeiros em cima, 26, quantidade total de doces, 56 embaixo. 26 é o numerador, 56 é o denominador. A fração 26/56 representa a parte de uma quantidade. Então, a parte é uma parte do total de docinhos, né? Uma parte em relação ao total. Tá bom? Vou pular a página de novo. 162. Uma fração pode representar parte de uma quantidade ou de uma unidade que foi dividida em partes iguais. O numerador de uma fração representa quantas partes estão sendo consideradas, e o denominador representa a quantidade de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Então, pessoal, uma fração sempre o numerador é a quantidade considerada e o denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Considerando, por exemplo, a figura ao lado como um inteiro, tá? Então, a figura inteira é um inteiro, tá? O numerador representa a parte destacada em amarelo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amarelos, e o denominador é o total de partes que esse inteiro foi dividido, que são 12 pedacinhos, 12 quadradinhos. Nessa fração, o número 7 é o numerador e o 12 é o denominador, ou seja, são consideradas 7 partes do total de 12. Em sua opinião, o denominador de uma fração pode ser igual a zero? E o numerador? O que vocês acham, pessoal? O denominador pode ser zero? Não. Não. Não, né, gente? Não tem como a gente dividir o inteiro em 0 partes, né? Sim. Certo? Agora, o numerador pode ser zero? Pode. Pode. Porque eu posso ter o inteiro dividido em quantas partes eu quiser e não querer considerar nenhuma dessas partes, né? Sim. Então, tudo bem. Vamos lá, continuando. Leitura de frações. Em uma fração, primeiro nós lemos o numerador e depois o denominador. Dependendo do número que aparece no denominador, algumas frações recebem nomes especiais. Quando o denominador de uma fração é menor do que 10, tá? Então, olha só, o numerador a gente sempre lê na forma cardinal mesmo, na forma que a gente vê o número natural. Por exemplo, na primeira fração, que está 1 em cima e 2 embaixo, a gente lê 1 em cima, e o de baixo, quando é sobre 2, a gente lê meio, ou meios, se a quantidade de cima for maior do que 1, no caso, né? Se fosse 3 sobre 2, eu leria 3 meios, tá? No caso, como é um só, a gente lê no singular 1 meio. Ok? Dúvida aí? Dúvida, gente? Não. Não, então quando uma fração tem denominador 2, a gente lê o numerador e lê o denominador usando a palavra meio. Tá bom? Se forem mais de 1, meios, e assim por diante, tá? A segunda fração eu tenho 2 sobre 3, então são 2 terços, tá? O número 3 embaixo a gente lê terços. Na terceira fração, o denominador é 4, então eu leio quartos. Se for 5, eu vou ler quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. Ok? Alguma dúvida? O numerador a gente sempre lê como na forma cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normal. Tá bom? Tudo bem? Professor, Sim. Oi. hoje 2 aulas suas, né? São 2, até 11h20.
Tá bom, gente? Todo mundo entendeu, então, quando vai até 10? Tá. Beleza. Então, agora, o de baixo é quando o denominador for uma potência de 10, 10, 100, 1000, etc. Tá? A gente lê praticamente da mesma forma do de cima. Então, aqui eu tenho 7 sobre 10, eu vou ler 7 décimos. Tá? Se for sobre 100, centésimos. Se for sobre 1000, milésimos. E se for 10.000, a gente lê décimos milésimos. Ok? É. É 10.000, décimo milésimo. Tá bom? 100.000, centésimo milésimo. Milhão, milionésimo. Tá legal? Tá bom, então. Aí tem uma observação muito importante aí embaixo. Lembrem isso, ó. Toda fração cujo denominador é 10, 100, 1000 ou qualquer potência de 10, né, é chamada de fração decimal. Tá legal? Então, fração decimal é a fração cujo denominador é uma potência do 10. Pode ser 10, 100 ou 1000. Ok? Vou para 163, que é o último caso, que eu acho que é a única coisa que complica mais um pouquinho, que é um pouco diferente na leitura da fração. Toda fração que tiver um denominador maior do que 10 e que não seja uma potência do 10, a gente vai ler o número na forma cardinal, seguido da palavra avos. Por exemplo, aqui está 6 sobre 11, eu vou ler 6, 11 avos. Ok? Sim. 1,23. 1,23 avos. 5,19. 5,19 avos. 13,47 avos. 3,700 avos. Ok? Alguma dúvida? Não. Não? Então, vou deixar vocês fazendo aí 163 até a 166. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Frações. Professor, Oi? que página, que página? Vou escrever aqui. Exercícios. Páginas 163, 164, 165 e 166. Tá bom? Isso eu quero que vocês façam agora, tá? Durante a aula, para a gente ver aí o que a gente consegue corrigir. De repente, a gente consegue corrigir até tudo hoje. Tá legal? Vou deixar aí por conta. Oi, pode falar. Na página 93, número 1, é para você contar o número de balões azuis e fazer uma fração? Vamos lá. Observe novamente a imagem da página 160. Então, a gente vai voltar para a página 160. Certo? Aí a pergunta qual é lá? Vou falar agora, porque no livro é Xerox do meu amigo, é em preto e branco. Né? Como fazer. Vou marcar as azuis para você, então, aqui, tá? Pode ser? Aham. Ó, as azuis são essa aqui, azul, essa aqui e essa aqui. Tá bom? Então, ele quer que a gente monte uma fração das azuis em relação ao total. Vou botar a Z, porque a gente vai querer todas, né, gente? Azul, 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 azul. Aí aqui, amarela, amarela, amarela. Professor, tem mais um amarelo ali. Cadê? Esqueci dela aqui, né? É amarela. Tá? Aqui, verde, eu vou botar VD, tá? Uhum. A diferenciada outra, e vermelho eu vou botar VM.
tá bom? Aí pede para a gente montar a fração em relação ao total de bolas, é isso? Sim. Deixa eu voltar lá no 63, então. Então, primeiro a gente tem que saber o total de bolas para a gente colocar no denominador, né? Quantas bolas são ao todo? 15. 15 bolas. Então, o denominador de todas essas frações vão ser 15, tá? O de baixo vai ser 15 em todas elas. Aí em cima eu vou botar a quantidade que está destacada aqui, que é o que eu quero. Na letra A. Na letra A, vou botar a quantidade de azuis. Na letra B, a quantidade de verdes em cima. Na C, as vermelhas. E na D, as amarelas. Tá? Entendi. Esses números entram no numerador. O denominador de todas elas é o total, que é 15. Tá bom? Sim. Então vamos lá. Vamos meter bronca aí e fazer. A Aline, tá me ouvindo? Aline? Não tá ouvindo. Então vamos continuar a nossa chamada aqui, pessoal. Ela saiu. Oi? Ela saiu. Eu acho que ela saiu. Não, não saiu não, porque quem está gravando é ela não pode ter saído. Qual? Ela A deve, sala ela deve ter mutado. Vamos lá, olha só. Deixa eu ver quem está faltando aqui. Se por acaso tiver na aula, dá um sinal de fumaça aí, eu responde aqui, tá? Vamos lá. Ana Clara Alves não está, né? Não. Ausente. Ô Jorge, vamos parar com os comentários bobos aí lá no chat, hein, Jorge? Você vai arrumar problema, hein? Breno de Jesus, tá aí? Sim. Gabi, tá aí hoje? Não, acho que não. Não. Isabela, tá? Presente. Beleza. Lara, tá aí? Não, Não. Mariane, não, Matheus Felipe, não. não tá aí? Não tá. Miguel, não. Não. Milena Gabriele, Não. Tá. tá ou não tá? Gabriel. É quem? Jéssica? Milena Gabriele tá não, né? É Jéssica, tá não. Ah, Jéssica também. Não. Até hoje ela não frequentou aula nenhuma também. E alguém tem notícia do Miguel aí, não? Não. Miguel? Não, também não assistiu nenhuma aula mesmo. Só que eu perdi. Então tá, amores, ó. Quem entrou agora aí? Quem entrou agora? Felipe Helder. Quem é? Felipe. Matheus Felipe. Matheus Felipe. Entrou agora, Matheus? Fala Felipe e Matheus. Perdeu a hora, Matheus? Vamos lá, passei os exercícios dessas páginas aqui, ó. 163, 164, 165, 166. Depois você pega a correção das páginas 118, 119, tá? Ou pega com alguém por zap, ou assiste depois o vídeo, a videoaula lá na plataforma, tá bom? Vai entrar lá disponível. Vamos fazendo as atividades aí. Qualquer coisa é só chamar, tá?
Dedo dentro do quadro. Que? Nada. Professor? Ele tá aí, gente. Só. Ele só. Tô aqui, eu só silenciei por causa do barulho aqui em casa. Fala, o que que houve? Tô na área. Alguém que tem alguma dúvida para tirar? Não. Bem fácil, né, gente? Aham. Sim. Bem fácil. Muito fácil. Doze. Eu tô chegando.
Professor, Oi. me ajuda no número 2. Número 2, deixa eu ver. Escreva uma fração que represente a parte colorida, a parte Porque o meu não pintada. é colorido, porque o meu é... Tá, mas é acinzentado, né? É a parte que está mais escura. Dá para entender, não dá? Dá para ver qual é a parte mais escura? Na letra A, no triângulo, só tem uma parte escura, o restante é tudo claro. Entendeu? Aí você vai escrever uma fração. A parte que está escura em cima e o total de partes que o inteiro está dividido embaixo. Porque o meu não aparece muito. Não dá para ver qual que é mais escura, nem na Xerox aí, cara. Que o nosso é Não. cinza também. O nosso é cinza e branco. Pra mim tá tudo branco. Bota a sua tela aí para mim. Quem é? Breno? Quem tá falando? É Breno, gente? Sim. Cadê? Me mostra o livro aí. Cadê? Deixa eu ver aqui. É, tá bem branco. Tá mesmo. Cadê? Bota de novo aí, Breno, para mim. Não consegui ver, não. É, tá bem diferente, é. Entendi. Vamos lá. Na primeira, é porque se eu der, praticamente eu vou estar dando a resposta, entendeu? Não, tudo Na, bem. le- Só, na, le- na só deixa letra A, ele pra mim ver. vamos lá. Na letra A é uma mais escura, né? Dá para ver, né? Para você dá para ver. É só É, você só deixa marcar, ele pra mim marca, ver. olha para o desenho e marca no seu quais são os que estão Sim, estão sim. mais Só escuros deixar aí, aí o desenho pra mim ver. tá bom? Porque a folha não está muito apoiada, ela pode cair aqui. Minha mesa é curta. Pode tirar já. Professor, Oi, Breno. na letra A do número 2 é 1/3, né? Não, embaixo é o total de partes pintadas. Ah, tá. O total de partes do inteiro, perdão. Total de partes que o inteiro foi dividido. Ah, tá. Tá? Em cima pintada, embaixo total. Contando com a pintada também. Aham. Tá bom?
Cadê? Eu não sou tonta. Breno Lima, desliga o microfone, por favor. Aham. Valeu.
Pessoal, tudo bem aí? Tranquilo? Tranquilo, por enquanto. Tranquilo. Qualquer dúvida pode chamar, tá? Tô aqui. Tá. Algum problema, gente? Não. Não? Tudo bem? Não. Tá, vou fazer o seguinte, ó, vou dar mais 5 minutinhos aí e vou começar a corrigir. Muita gente já acabou? Alguém já acabou, gente? Eu ainda tô fazendo. Então tá. Vou esperar mais 5 minutinhos então, tá? 366 na letra B. Show de bola. Vou dar mais 5 minutinhos aí pro pessoal ir terminando pra gente corrigir, tá?
Amores, vamos corrigir? Vamos. Então vamos lá. Número 1. Vou botar aqui a página, tá? 63, número 1. Observe novamente a imagem da página 160 em relação ao total de balões da cena, que a gente já viu que são 15, né? Escreva uma fração que represente a quantidade de balões. Letra A. Azuis. Como é que ficou a fração? 4 quintos. 4. Não, 4 quinzeavos. 15 avos, isso aí. Letra B. Verdes. 3 quinzeavos. 3 quinzeavos. Letra C. 3 Vermelhos, né? 3 quinzeavos. E a letra D, os amarelos. 5 quinzeavos. 5 quinzeavos. Beleza. Vou botar o número 2 aqui do lado, tá? Dá para fazer? Então, olha aí. Escreva uma fração que represente a parte colorida de azul de cada figura. O A. Que fração que foi? 1 quarto. 1 quarto. 1 quarto. O Tem B. Como ficou o B? 4 sétimos. 4 sétimos. 4 sétimos. C. 5 sextos. 5 sextos. Tá certo. E a D? 3 oitavos. 3 oitavos. 3 oitavos. Show de bola. Vamos para número 3. Professor, Oi. pode repetir o número 2 para mim? Número 2. Vamos lá. Parte colorida em cima, número total que o inteiro foi dividido embaixo. Então, ó, o A tem um pintado de um total de 1, 2, 3, 4. Então, 1 quarto. Tá? A B tem 4 pintadas e o total são 7. Então, 4 sétimos. A C tem 5 pintadas de um total de 6. 5 sextos. E a D tem 3 pintadas de um total de 8, 3 oitavos. Tá bom? Pode para 3? Pode? Que isso, mãe?
Pode. Isso mesmo. Número 3 observe como podemos calcular 2/5 de 240. Então, 2/5 de 240, o que ele fez? Dividiu 240 por 5, para saber o tamanho de cada parte, e depois multiplicou pela quantidade de partes utilizada, 2 vezes o 48, que foi o resultado, deu 96 ml. Agora determine a medida correspondente a 3/5 de 240 ml. Então, vamos lá. 3/5 de 240 ml. Como é que a gente vai fazer? Olha aí. 3/5 de 240 ml. Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai dividir pelo de baixo, certo? 240 dividido por 5, que vai dar Isso. 48. E o resultado a gente vai multiplicar pelo de cima. Então, olha só. 3 que vai dar 240 dividido por 5, 48. 48. Agora 48 vezes 3. 48 Isso aí. Aí agora a gente vai fazer 48 vezes 3, que dá um total de 144 ml. Vai dar 144 ml. 44 ml. Pegou alguma dúvida na número 3? Não. Não? Vou para número 4, então. É número 4? Tá bom. É. Número 4. Vou virar a página, tá? Tá aí o número 4. Um território brasileiro é dividido em 27 unidades da federação, distribuídas em 5 regiões, que a gente já conhece. Determine a quantidade de unidades da federação da região sul, sabendo que essa quantidade corresponde a 1/9 do total. Então, a gente vai ter que calcular o quê? Número 4, vou botar aqui, página 164. Tá? Número 4. A gente vai ter que calcular na letra A 1/9 do total de unidades da federação, que são 27, certo? Então, a gente vai fazer o quê? 27 dividido por 9, certo? Que dá 3. E depois a gente vai fazer 3 vezes 1, que é o numerador, que dá 3. Então, a resposta, a região sul, há 3 unidades da federação, né? Uhum. Vou botar 3 unidades de federação. Não é da, é de. É uma federação só. Então, são 3 unidades de federação. Show? Posso ir para B? Show. Letra B, então, hein? Letra B. Sabendo que a região centro-oeste abrange 4 unidades da federação, que fração representa essa quantidade em relação ao total? Então, vamos lá. São 4 de um total de 27. 27. Que fração é essa? 4, 27 avos. 27 anos. 4, 27 avos. Perfeito. Número 5. Cada recipiente a seguir. Oi. Vamos lá. Cada recipiente a seguir tem capacidade para 1.200 ml. Sabendo que as marcações dividem cada recipiente em partes com mesma capacidade, determine uma fração que represente a quantidade de líquido em relação à capacidade total de cada recipiente. Então, vamos lá. Número 5. Letra A. Então, a gente vai botar a fração que representa cada recipiente. São 4, A, B, C e D. Vamos lá, recipiente A, que fração? 1/3? Uma cheia de um total de 3, que esse inteiro foi dividido, tá certo? 1/3.
Já na B, o recipiente está dividido em 4 e tem 3 pintados. Isso aí. Então, 3 quartos. A C, São 3/6. 3 sextos. E a D, 5/8. 5/8. 5 oitavos. Ficou alguma dúvida, gente, na 5? Não. Não? Beleza. Letra B. A quantidade de líquido contido em cada recipiente. Então, vamos lá. Recipiente A, 1/3 de 1.200 ml, certo? Então, Sim. vai ficar 1.200 dividido por 3, 400. 400 vezes 1, 400 ml no recipiente A, certo? Essa é a resposta. Sim. Tá bom? Recipiente B. São 3 quartos de 1.200 ml. Então, a gente vai fazer 1.200 dividido por 4. Tem 40 aqui, vou riscar. 1.200 dividido por 4 são 300, certo? Sim. Agora eu vou fazer 300 vezes o numerador, que é 3. Vai dar um total de 900 ml. Todo mundo indo bem aí nas frações? Sim. C, 3 sextos de 1.200. Então eu vou fazer 1.200. Oi, Repete o recipiente A, não entendi. repete a da B. Vamos lá. Recipiente A tem 1/3 de 1.200 ml. Então, dividir 1.200 por 3 e o resultado multiplicar por 1. Então, 1.200 dividido por 3 deu 400. Aí depois 400 vezes 1, 400 ml. Mesma coisa na B. 1.200 dividido por 4 deu 300. Aí 300 vezes 3, 900 ml. Ok? B. Beleza. Aí na C, 1.200 dividido pelo de baixo, que é 6. Dá 200 ml. Agora eu vou fazer 200 vezes o numerador, que é 3. Vai dar um total de 600 ml. E o recipiente D, 5 oitavos de 1.200 ml. Então, eu vou fazer 1.200 dividido pelo de baixo, que é 8. E dá quanto? 150. Então, 150. Aí eu vou fazer 150 vezes o de cima, que são 5. Dá um total de 750 ml. Errei a letra D. Oi? Errei a letra D. Errou a D? Aham. também é header. Mas entendeu? Aham. Sim. O importante é ter entendido depois. Tá bom? Posso passar para um 65 ou deixa o cálculo aqui? Um pouquinho. Passar. Tá mais rapidinho. Tá. Copiando, eu espero. Quando liberar, fala aí, tá? Aham. Pode passar. Ainda não. Não ainda?
Olha a gracinha que o Jorge fez aí. Ele botou uma peruca e ligou a câmera, só pra gente ver. Cadeira, hein, seu Jorge? Gosta de tomar bronca na aula gravada, hein? Meu irmão, tá sendo gravado. É porque eu tô focado na minha tela para poder ver o que eu tô explicando para vocês. Mas não dá para ver o que vocês estão fazendo, né? Vou passar, tá, gente? Tá. 165. Professor, eu tô copiando Oi. a letra D. Tá bom, vou aguardar um minutinho. Só uma pessoa pra câmera ali, tá? Oi? Quebra, o que você falou? Não, foi que só tinha 3 pessoas com câmera ligada. Eu, Entendi. Maria Luísa falou alguma coisa que não deu pra escutar. Pode tirar, amor? Pode. Então vou lá, 165, tá? Tá bom. Agora tem 4 pessoas com a câmera ligada. 165. Olha aí. Professor, pode Paulo. voltar pra ele rapidinho, só falta eu colocar uma coisinha. Aqui. Tá dando para enxergar? Pode ir, obrigada. Nada. Então vamos lá, página 165. Paulo tem uma coleção de canecas com 13 vermelhas e 7 azuis. Qual a razão entre a quantidade de canecas vermelhas e o total de canecas? Para começar, qual é o total de canecas? 20. 13 mais 7, né? É. 20. Então, a razão entre a quantidade vermelha e o total vai ficar quanto? 13, 20. Vermelhas são 13 e o total são 20. 13 e 20 avos. Beleza? B. Qual a razão entre a quantidade de canecas azuis e o total de canecas? 7, 20. 7 avos. 7 e 20 avos. Número 7. Para fazer um bolo, Patrícia usa 150 gramas de farinha de trigo e 100 de açúcar. Quais serão as quantidades de farinha de trigo e açúcar necessárias para fazer 2 receitas desse bolo? Tio, Oi. pra mim aqui tá 130. Eu falei quanto? 150. Então eu que sou doido. 130 gramas de farinha de trigo e 100 de açúcar. Tá certo. Quais serão as quantidades de farinha de trigo e de açúcar necessárias para fazer 2 receitas desse bolo? Então vamos lá. 260 de farinha de trigo e 200 de açúcar. Isso aí. Farinha de trigo vai ficar 130 vezes 2, que dá 260 gramas. Certo? E açúcar. Isso é a letra A, né, gente? Eu não botei. E o açúcar vai ser 100 vezes 2, 200 gramas de açúcar. Beleza? Nesse caso, qual a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? Hein? Vão ficar 260, 200 avos, né? Sim. Certo? Vão ser 260 de farinha sobre a quantidade de açúcar, que são 200. Letra B. Vou botar aqui 7B. Caso Patrícia queira fazer a metade da receita, quais serão as quantidades de farinha de trigo e de açúcar usadas? Então vamos lá, vou botar assim, ó. Farinha de trigo
Eu vou pegar 130, metade, vou dividir por 2. 2. Vai dar 65 gramas. E de açúcar, vou pegar as 100 gramas, os 100 gramas, né? E vou dividir por 2, vão ser 50 gramas. Ok? Sim. Aí a pergunta, nessa outra situação, qual a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? 65, 50 avos. Certo? É. Vamos para número 8. Que diz a número 8, Marcelo dividiu 36 figurinhas entre os filhos Pedro, Carlos e Luiz. Então, são 3 filhos. Nessa divisão, Pedro recebeu 1/2 da quantidade de figurinhas, Carlos 1/3 e Luiz 1/9. Quantas figurinhas cada filho recebeu? Então, vou botar aqui número 8, letra A. Vou tirar o livro aqui para não atrapalhar. Tá? Então, ao todo, Marcelo tinha 36 figurinhas, né? Aí na letra A a gente tem que calcular a quantidade que cada um recebeu. Pedro, recebeu 1/2 de 36. Certo? Então eu tenho que fazer 36 dividido por 2, 18. E depois 18 vezes o número de cima, que é 1. Vão dar 18 figurinhas. Certo? Do Pedro. Depois do Carlos. Carlos recebeu 1/3 de 36, que é igual a 36 dividido por 3, 18. E 18 o quê? 12? 12. Aí 12 vezes 1. Então o Carlos recebeu 12 figurinhas. Já o Luiz recebeu 1/9 de 36, que é igual a 36 dividido por 9, que dá 4. 4 vezes 1 são 4 figurinhas. Tá bom? Sobraram figurinhas após a divisão? Bom, a soma teria que dar 36, ó. 18 mais 12 mais 4. 18 com 12, 30. 30 com 4, 34. 4. Sobrou 2 figurinhas. Então a resposta é sobrada. Vai fazer 12 por cada filho? Em caso afirmativo, represente com uma fração irredutível a quantidade de figurinhas que sobraram em relação ao total de figurinhas. Vamos lá. Então, ao todo, sobraram 2 figurinhas de um total de 36. Quando ele fala em fração irredutível, pessoal, fração irredutível é uma fração que representa a mesma quantidade, né, dessa fração aqui, só que escrita de uma maneira menor, tá? O que acontece? Em toda fração, pessoal, caiu meio de paraquedas aí na nossa atividade. O que acontece? Toda fração que a gente observar que existe um divisor comum entre o numerador e o denominador, a gente pode dividir os dois por este divisor comum, tá? Que a fração não se altera. A exemplo do que a gente viu aqui na número 7, ó. Olha o que tem aqui na número 7. Na número 7, a gente calculou uma razão com 2 receitas, 260, 200 avos. E uma razão com metade da receita, que ficou 65, 50 avos. Mas a receita não é a mesma, pessoal?
A razão da farinha do trigo e do açúcar, independente da quantidade de receitas que a gente esteja fazendo, não vai ser sempre a mesma? Não vai representar sempre a mesma quantidade? Sim. Sim. Vamos lá, vamos supor que a gente, para fazer um bolo, a gente use 2 ovos. Para fazer 2 bolos, a gente vai usar 4 ovos. Para fazer 3 bolos, a gente vai usar 6 ovos. E assim por diante, né? A gente vai fazendo uma coisa chamada proporção. À medida que a receita aumenta, a quantidade de ingredientes também vai aumentar na mesma proporção, certo? E isso serve para as frações. Em toda fração, quando a gente dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração não se altera, a proporção, a razão continua sendo a mesma. Tá? Então, nesse caso do 2/36, todos 2 são divisíveis por 2, não são? Sim. Então, será que se eu dividir, no caso, essa receita, essa ração por 2, essa razão, desculpa, por 2, a gente vai obter uma fração que seja equivalente a essa aqui? Não. Não. Vai sim, gente. Vai sim. Tá? Se eu dividir os 2 na mesma proporção, a razão continua sendo a mesma, embora que representada por números menores. Ah, sim. Quer ver? Vou explicar um outro exemplo para vocês. Quando eu falo para vocês a fração 1/2, 1/2 não representa a metade do inteiro? Sim. Quer ver? Olha só. Vou fazer assim, ó. Eu tenho um círculo, eu dividi ele em 2 e estou pintando uma parte. Na verdade, eu estou considerando o quê? A metade desse círculo, não é? Sim. Se eu fizer um outro círculo igual, não é o mesmo inteiro? E agora eu dividi em 4 partes e pintar 2. A parte pintada não é igual? Sim. Não representa a mesma quantidade do inteiro? Embora que aqui eu represente com a fração 1/2. Mas aqui eu represente com a fração 2/4. Certo? Sim. O que aconteceu? A fração inteira foi multiplicada por 2, não é verdade? Mas elas continuam representando a mesma quantidade do todo, correto? Sim. Se eu fizesse assim agora, ó. Eu dividi esse inteiro agora em 8 partes. E se eu considerar 4 partes. 4 dessas partes, eu tenho a fração 4/8. E continuo representando a mesma quantidade das outras 2, né? Sim. Porque tanto o numerador quanto o denominador foram multiplicados por 4. Sim. Repara, ó, multipliquei aqui por 2. Obtive a mesma coisa. Nessa aqui, eu já estou multiplicando os 2 por 4. E estou obtendo também a mesma coisa. A mesma quantidade em relação ao todo. Tá? Então, isso a gente chama de frações equivalentes. Como a gente quer a forma reduzida dela, então eu quero ela menor. Ou seja, ao invés de multiplicar, eu vou dividir. E a gente repara aqui que os 2 números são divisíveis por 2, não são? Tanto 2 quanto 36. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir por 2 o 2 e vou dividir por 2 o 36. 2 dividido por 2 dá 1. 36 dividido por 2 dá 18. 1/18 representa a mesma coisa que 2/36? Sim. Sim. Então, essa fração é a forma irredutível dessa aqui. Só reduziu, né? Entendi. Só reduzir, dividindo sempre pelo mesmo número, tá? Não pode ser número diferente, senão eu mudo a fração. Então, a resposta esperada nessa letra B é essa aqui, ó. 1/18. Que é a fração obtida de uma maneira menor. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Não. Não?
Posso continuar para a próxima página? Pode? Beleza. Então vamos lá, vou para a página 166. Tá falando da água, né? A água é um dos principais elementos para a vida e muito abundante no nosso planeta. Porém, a água disponível adequada para o uso humano está cada vez mais escassa. Nos últimos 50 anos, a degradação desse bem aumentou de maneira significativa, o que pode prejudicar o abastecimento das próximas gerações. Observe o esquema, como está dividida a água do planeta. Então, ele dividiu a água aí em quantos pedaços? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Certo? Certo. Esse é o total de água do planeta. Na primeira ilustração aqui, Aqui está dividido em 40 e só está considerado água doce 1,40 avos, certo? Que é isso aqui embaixo. Aí embaixo, desses 1,40 avos, está dividido em nem sei quantos pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 50. É 5 por 10. Calma aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, são 250, né? Então, desses 250, que esse 1,40 avos foi dividido, apenas 250 avos da água doce, que é esse pedaço em relação à água do planeta todo, Acessível, né? é acessível para o uso humano. Então, são 250 avos dos 1,40 avos da água do planeta. Então, isso é uma coisa muito pequena, gente. Tá? Muito pequena. Vai dar, se eu não me engano, 1/10 milésimo do total da água do planeta. Caraca. Tá? É uma coisa muito grande. A quantidade de água é muito grande, mas em relação ao total é muito pequeno, o que a gente pode consumir. Tá? Aí vem as perguntas aí. Que fração do total da água do planeta corresponde à água doce? Em relação ao total, a água doce representa o quê? 249. Não. 250 avos. Não. 1,40 A água doce em relação ao total. É o primeiro quadro, gente. Isso aqui. 1,40 avos. 40 avos. A primeira coisa que a gente fez. Aí depois, ainda na letra A, e a água salgada é o restante. 39,40 avos. 39,40 avos. Tá bom? Dúvidas? Não. Não. Doce em relação ao total, salgado em relação ao total. Letra B. Escreva uma fração do total que representa a quantidade de água doce acessível para o uso humano. 250 avos. 250 avos. E a não acessível? 249 e 250 avos. É o restante, 249 e 250 avos. É importante a gente lembrar, a gente entender, né, que se eu estiver usando, por exemplo, 3/5 de uma determinada fração, o que eu não estou usando é o restante que falta para completar o inteiro. Tá? Isso é um raciocínio lógico. Se eu estou usando 3 de 5, quantos eu não estou usando? 2. 2 de 5. O restante que falta para completar os 5. Tá? Isso é importante que vocês entendam, tá bom? Então, aí a gente terminou a página 166, tá? Vamos para o nosso próximo tópico, que também está relacionado à fração, que fala sobre as frações próprias e as frações impróprias, tá? Bem simples, pessoal. Toda fração própria, ela é menor do que o inteiro, que foram as frações que a gente viu até agora, tá? Onde o numerador
fica menor do que o denominador. Então, aqui, ó, 3 décimos, eu só uso o inteiro e consigo satisfazer o que eu quero. 5 oitavos, ó, 1 sexto e 2 quintos. Em todas elas, eu usei apenas um inteiro para representar a quantidade que eu queria. Essas frações são chamadas de frações próprias. São todas frações onde o numerador fica menor do que o denominador. Elas são menores do que o inteiro. Deu para entender o que são frações próprias? Todo mundo? Já as impróprias são o contrário, ó. Reparem que nesses casos aqui embaixo... sacola. É o quê? Gente, vamos silenciar o microfone aí, tá atrapalhando a aula. Por favor, tá? Posso? Então vamos lá. Reparem nesses outros exemplos aqui, que nessas frações a gente precisou desenhar mais de um inteiro para poder representar a fração que a gente queria. Por exemplo, nessa fração 7 quartos, cada inteiro está dividido em 4 partes. Só que eu quero considerar 7 dessas partes. Então, se eu desenhar apenas um inteiro, ele não vai conseguir satisfazer essa fração que eu quero. Então, eu preciso desenhar mais um para pintar ao todo os 7 que ele quer, certo? Sendo que cada inteiro tem que estar dividido apenas em 4. Então, a gente precisa desenhar mais de um inteiro. Deu para entender? Sim. Beleza. Aqui é a mesma coisa, ó, 15 nonos. Então, 15 nonos, se eu preciso de 15, mas eu só tenho 9, eu preciso desenhar mais de um inteiro também para poder pintar os 15, sendo que cada inteiro é que determina o denominador. É a quantidade de partes em que cada um inteiro está sendo dividido. Se aqui ele está dividido em 9, eu divido um inteiro em 9, só que eu preciso de 2 para satisfazer a fração que está pedindo. Não, considera o outro, né? Na verdade, o denominador representa o quê? O número de partes que o inteiro foi dividido. Entendi. Entendeu? Então, eu só posso considerar o número de partes que cada inteiro está dividido. Os dois têm que estar divididos no mesmo número de partes, porque o denominador é um só. Então, eu não posso dividir esse em 9 e dividir esse aqui em outro número. Tem que estar dividido em 9 também. Só que eu vou pintar as partes que faltam para complementar e chegar nos 15. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó. 3 meios. Se o inteiro está dividido em 2, precisei fazer mais um para poder completar os 3 que eu preciso pintar, sendo que cada inteiro foi dividido em 2 pedaços. 2 pedaços. Tá bom? A última, 5 quintos, tá? Eu pintei todo o inteiro. Essa fração, ela é chamada de fração aparente, tá? Onde o de cima é múltiplo do de baixo, tá? Mas nós vamos vê-la já já, ó. Uma fração que não é própria é chamada imprópria e representa quantidades iguais ou maiores do que 1. Tá? Então, todas aqui são impróprias porque elas representam quantidades iguais ou maiores do que 1. No caso dessa aqui, considerou um inteiro, né? Certo? Então, ela também é considerada uma fração imprópria, embora vocês vão ver depois o nome especial que ela recebe. Tá bom? Todo mundo entendeu? Própria, imprópria? Sim. Alguma dúvida? Não? Então, vou para 168, hein? Vamos lá. Algumas frações podem ser escritas na forma mista. Tá? O que é a forma mista? É simplesmente, ao invés de eu contar o total de partes pintadas, eu separo os inteiros que eu tenho e represento a fração só com o inteiro que não está completo. Tá? Isso é forma mista. Então, na verdade, essa fração na forma imprópria ficaria como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? 11. E o número de partes que o inteiro foi dividido é 4, então ficaria 11 quartos. Correto?
Essa é a forma da fração imprópria. Certo, gente? Total de partes consideradas, em cima, Certo. 11. Embaixo, total de partes que o inteiro está dividido, 4. Então, 11 quartos. Essa seria a forma da fração imprópria. Tá? Agora, para eu escrever na forma mista, eu vejo quantos inteiros foram completamente pintados. 2. 2, 2. então o 2 fica na frente do número, à esquerda dele. Tá? Aí o que sobrou a gente escreve na forma de fração, que fração fica representada por esse que não está completamente pintado. 3 quartos. 3 Então eu posso quartos. escrever 2 inteiros e 3 quartos. Que é a mesma coisa desse 11 quartos aqui, só que escrito na forma mista. Na forma mista por quê? Porque mistura parte inteira e parte fracionária. Deu para entender? Sim. Todo mundo? Sim. Beleza, então. Então, para chegar na forma mista, a gente pode desenhar, que a gente vai conseguir fazer, e mais lá na frente a gente vai aprender outra maneira de fazer isso. Tá? As frações impróprias também podem representar quantidades inteiras. Quando uma fração apresenta essa característica, ela é chamada de fração aparente. Veja alguns exemplos. Então, essa aqui, inteiro completamente pintado, representa um inteiro. 4 quartos é a mesma coisa que um inteiro. Então, 4 quartos é chamado de fração aparente. Tá? No segundo exemplo, nós temos 12 pintados de 6 que o inteiro foi dividido. Então, 12 sextos. 12 sextos representa o quê? 2 inteiros completamente pintados. Então, 12 sextos é uma fração aparente, que ela representa 2. Beleza? E no terceiro exemplo, nós temos 9 pintados e o inteiro dividido em 3, 9 terços. 9 terços representam o quê? 3 inteiros, ou 3 unidades. Fração imprópria, 9 terços. Ok? Aí vem a definição da fração aparente. É um caso particular de uma fração imprópria que representa um número natural. Então, a fração aparente é um caso particular de uma fração imprópria que representa um número inteiro, um número natural. Tudo bem? Sim. Então, ó, vamos iniciar aí, então, até terminar a nossa aula, fazendo essas páginas aí, 168 e 169, para a gente corrigir na nossa próxima aula. Tá? Vou anotar aqui. Pra casa ou pra agora? Para começar agora. Tá? Isso aqui é para começar agora, 168 e 169. Tá bom? Provavelmente não vai dar tempo de corrigir. A gente vai terminar, depois vocês vão terminar aí. Para a próxima aula a gente faz a correção dela. Tá bom? Liga o microfone. Fazendo aí até terminar a nossa aula. Faltam 8 minutinhos. Professor, Oi. e voltar na página 164? Eu Exercício? Todo mundo já anotou o 68 e o 69 para fazer? Vou botar 164 para o colega. vou fazer a letra B. Aí, ó, 164. Isso? Sim.
Tudo bem? Todo mundo tentando fazer aí? Sim. Sim. Nossa próxima aula de geometria é o quê? Quinta ou sexta? Sexta. 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 Quinta é da 62. Sexta no horário de 9h20. Ô, professor, Oi. você vai dar aula para 7:1 agora ou 62? Nenhuma, 11h20 acaba tudo. Ah, tá. É até que página mesmo, professor? Qual? 169. É o 68 ou 69? Tá bom. Professor, Oi. já fiz a 68 toda. Show de bola. É bom que fica menos para fazer depois, né? É, rapaz. Isso aí. Eu estou terminando no 69. Esse cara é bom também. Show de bola. Terminei 68 também. Ih, rapaz, todo mundo vai tirar 10. É isso, se Deus quiser. Essas provas já estão marcadas, hein, pessoal? Ai, misericórdia. Pra quem foi falar? Ih, devia ter ficado quieto. Depois que a Deise vai colocar lá na plataforma, vocês vão ver, tá? Tô tranquilo. Com Ai, preocupação. meu pai. Jonas, Oi, ele falou o quê? ele falou que vai ter, que ele As vai botar a provas já estão data marcadas, da prova. As provas já estão marcadas, só que tia Deise vai passar para vocês depois. Tá bom? Não precisa se preocupar com isso agora, que também não vai ser nada demais, não. Ai, meu pai. Boa se vocês continuarem do jeito que vocês estão fazendo. Todo mundo indo bem. Tá bem. Que horas tem aí? 19?
Aham. Aham. Ô, Beleza, quem for acabando já pode ir saindo aí, tá bom? professor, Tá bom. Oi. Fala, Breno. Vitória da 71 pediu para avisar que ela não vai poder ir para as aulas porque a internet dela tá fraca e da dos móveis também tá fraca. Vitória da 7-1, mas eu não tenho mais aula com ela hoje, não. Só amanhã. Só amanhã não, só quinta-feira. Ah, entendi. Tá bom? Eu dei aula para ela ontem. Meus amores, acabou nossa aula, podem ir desligando aí, tá? Ai, Beijão, meu pai. até sexta-feira. Até a Fique com Deus, próxima. você cuide, tá? Valeu. Valeu. Até semana que vem. Até sexta. Até Até sexta, gente. sexta. Acontece. Quiser. Tchau. Nem que dia é hoje. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. professor. Três Tchau. tosse no pé. Tchau, Ju. Pode sair, Ju. Tchau, tchau. Aline? Oi, Júnior. Oi, acabamos. Tá certinho. Tá, vou interromper aqui. Tá, valeu. Obrigado.